Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Penha, vou dar aula de ciências e hoje o tema da nossa aula é sobre célula. Então vamos às imagens? Bom, vocês devem estar observando uma célula e essa célula é uma célula animal, certo? E a célula tem várias estruturas para determiná-la como célula animal, ou célula vegetal, ou célula de uma bactéria. De acordo com as estruturas celulares, as células podem ser classificadas como procariontes ou eucariontes. Mas essas palavras, elas têm um significado. Por exemplo, a palavra procarionte, pró quer dizer primitivo, cário quer dizer núcleo, invólucro nuclear e ontes quer dizer ser. Então, procariontes são seres mais primitivos. E já a palavra eucarionte, a palavra eu quer dizer verdadeiro, cário, núcleo, invólucro nuclear e ontos quer dizer ser. Tudo bem? Tá dando para entender? Próximo slide. Bom, então agora vocês estão vendo uma célula procarionte, que é uma bactéria, né? Se vocês observarem bem, o material genético dela está mais no centro, que nós chamamos aí de cromossomos. Esses cromossomos são formados de DNA e eles não estão protegidos por uma membrana, né? Então, mas professora, você falou cromossomos, DNA, é por quê? Porque o cromossomos é o DNA condensado, tá? E ele não está protegido por uma membrana. Portanto, é uma célula primitiva, procarionte, tá? É uma bactéria. Próximo slide. Bom, agora nós temos duas células eucariontes. Uma célula eucarionte animal e a outra é uma célula eucarionte vegetal. E elas possuem estruturas diferentes, né? A diferença, na verdade, está ali na célula vegetal, porque ela tem algo diferente da célula animal. Por exemplo, a célula vegetal tem parede celular, ela tem cloroplastos, ela tem grandes vacúolos, diferentemente da outra. A célula animal, ela tem pequenos vacúolos, ela não possui parede celular e não possui cloroplastos. Próximo slide. Bom, aí nós temos as estruturas das células eucariontes, tanto de animais e vegetais. Então nós temos a membrana celular, que vocês já sabem, porque comentei anteriormente, que elas são estruturas que delimitam o citoplasma da célula, né? E uma função dela também é selecionar o que entra e o que sai, certo? Então ela delimita o citoplasma e o meio celular. Então ela vai até um ponto, então quer dizer, a célula vai só até onde a membrana está, certo? Próximo slide. Já o citoplasma, ele é também uma estrutura comum às duas células, tanto animal quanto vegetal. Só que o citoplasma, então, ele é o quê? O meio interno da célula, é uma solução aquosa que preenche a célula, onde estão as organelas citoplasmáticas, tá? Onde estão todas as estruturas que a célula possui. Próximo slide. Daí nós temos o núcleo. Por que é que esse núcleo é diferente do da bactéria? Lembre-se, a bactéria é uma célula procarionte. Esse núcleo, ele está contido em células eucariontes. Por isso ele tem essa delimitação. Então, qual é a função do núcleo? Por exemplo, ele controla todas as reações que ocorrem dentro da célula. Ele comanda,
ele é a sala de controle. Sem ele, a célula não conseguiria desempenhar as funções. Então, é nele que está contido o material genético, é ele o responsável por produzir determinadas ou coordenar determinadas substâncias, a produção dessas substâncias. Então, ele manda. Ele é o centro, certo? Manda. A partir dele, tudo na célula vai acontecer. Próximo slide. Bom, aí nós temos os ribossomos, que é uma outra estrutura comum. É uma organela citoplasmática. Mas, professora, o que quer dizer organelas? Quer dizer órgãos pequenos. Nosso corpo não tem órgãos? As células também têm órgãos. Por serem muito pequeninos, são chamados de organelas. Então, os ribossomos é uma dessas organelas. Eles são, na verdade, porque são muitos. São partículas que podem existir dentro da célula associada a uma outra organela, ou ele pode estar livre. Mas a função dele é, basicamente, síntese de proteína. Então, ele sintetiza a proteína. Então, as proteínas que o nosso corpo necessita é produzido a partir da síntese que ele vai fazer. Mas é claro que ele recebe informações lá do núcleo da célula, do material genético da célula. Próximo slide. Aí nós temos a mitocôndria. Nossa, que organela linda! Eu ouço muito, professor, essa organela parece um pão. Olha, cada um tem a sua imaginação. O que é importante é que essa mitocôndria, ela produz energia. Olha que máximo. Detalhe, a mitocôndria tem material genético próprio. Ela não depende do núcleo para ela se duplicar. Ela se duplica sozinha, ela tem material genético próprio, ela tem DNA. Olha que máximo, não é? E ela é composta de duas membranas, uma interna, outra externa. Mas o detalhe interessante é que sem ela não teríamos energia. Ela produz energia para o nosso corpo. Ela é responsável pela respiração celular. Olha que máximo. Mas, professora, a célula respira? Sim. Você inspira o oxigênio que vão para os seus pulmões. Esse oxigênio vai ser transportado por células. Lembra aquela célula chamada hemácia? Pois é. Então, essa mitocôndria ela vai receber oxigênio transportado pelas hemácias. E aí ela vai sofrer esse oxigênio junto com o alimento que você ingeriu, que passou por todo o processo digestório, que foi transformado em moléculas. Então, entra aquelas moléculas na mitocôndria. Mas que molécula é essa, professora? A molécula de glicose, por exemplo. Aí entra a glicose, entra o oxigênio e essa mitocôndria vai fazer um processo, uma reação química, vai executar as suas funções metabólicas e vai produzir energia. E de quebra, libera gás carbônico, que você vai expirar pelos seus pulmões. Próximo slide. Aí nós temos os lisossomos. Professora, mas os lisossomos, ele tem ali uma estrutura ligada a ele? Sim! Esses lisossomos são formados a partir dessa outra organela aí. Então, os lisossomos, eles contêm enzimas. Olha que máximo! Então, eles atuam no processo digestório. Então, existem os lisossomos primários e os secundários. Então, mas o que importa é que os lisossomos são formados a partir do complexo de Golgi, também chamado de aparelho de Golgi. Então, o aparelho de Golgi modifica quimicamente as substâncias que ele recebe e aí embala e envia. Oxe, como assim? Embala e envia?
Essa embalagem nada mais é do que os lisossomos, que dentro contém enzimas que foram transformadas ou modificadas pelo complexo de Golgi, ou aparelho de Golgi. Aí essas enzimas que estão no lisossomos vão se fundir às partículas que a célula englobou. Mas como assim a célula engloba? Então, a membrana plasmática fagocita ou pinocita algo de fora para dentro da célula. Se for algo líquido, ela faz uma pinocitose. Se for algo sólido, ela faz uma fagocitose. E a palavra fago quer dizer comer. E a palavra pinocitose quer dizer a célula está bebendo. Mas ela englobou e trouxe para dentro no citoplasma. Então, o que foi englobado de fora para dentro precisa ser digerido. Precisa sofrer uma ação. Então, os lisossomos, nesse caso, se fundem aquilo que foi pinocitado ou fagocitado e vai digerir. O que der para a célula aproveitar, ela aproveita. E o que não der? Vão formar-se vacúolos, chamados de vacúolos residuais, ou seja, esses vacúolos são estruturas membranosas que vão recolher o que está ali de ruim, entre aspas, para a célula, né? Ou nocivo, ou resultado da digestão, e vai chegar até a membrana e jogar para fora. Esse processo que a célula está eliminando algo ruim, ou resultante do processo digestório daquilo que ela englobou, se chama exocitose. Então, vocês viram como é importante os lisossomos? Eles são extremamente importantes e eles são formados a partir do complexo de Golgi, ou aparelho de Golgi. Então, resumidamente, os lisossomos são responsáveis pela digestão intracelular, quer dizer, digestão dentro da célula. Próximo slide. Tá. E aí nós temos a imagem do aparelho de Golgi que eu disse para vocês anteriormente, que produziu, que modificou quimicamente as substâncias que ele recebeu. Recebeu de quem? Lá do retículo endoplasmático liso ou do retículo endoplasmático granuloso. Ele recebe, ele modifica quimicamente, ele embala e envia para os lisossomos. Então, o aparelho de Golgi, ele é um conjunto de cisternas responsáveis por formar lisossomos, o acrossomo, que é uma parte do espermatozoide, que forma a cabeça do espermatozoide, né? E tem função também de fazer a secreção celular, eliminar substâncias, saída de substâncias. Próximo slide. Então, o retículo endoplasmático liso e o granuloso. O retículo endoplasmático granuloso, ele sintetiza proteínas. Já o retículo endoplasmático liso, ele sintetiza lipídios e carboidratos, né? E isso tudo que eles sintetizam são enviados para o complexo de Golgi, ou aparelho de Golgi que eu disse a vocês anteriormente. E esse aparelho de Golgi vai modificar quimicamente o que ele recebeu, embalar e enviar. E aí entra os lisossomos. Então, os lisossomos conduzem. Próximo slide. E aí nós temos uma diferença, porque embora tanto célula animal quanto vegetal sejam eucariontes, a célula vegetal tem esse grande vacúolo que tem função de armazenar substâncias, nutrientes para a célula. E quanto mais jovem a célula é, maior é o vacúolo dela. Professora, mas e os animais têm vacúolos? Tem, mas são pequenos, tá? Então, uma outra função seria, além dele armazenar nutrientes ou dejetos
ele pode funcionar como compartimento de degradação, ou seja, ali pode ficar algo que foi degradado. Tudo bem? Então, quando os vacúolos degradam substâncias, né? Então, aliás, quando os vacúolos recolhem substâncias degradadas, então, nesse caso, ele chama vacúolo residual, que ele é o responsável por jogar para o lado de fora, por meio externo, substâncias degradadas. Próximo slide. E aí nós temos os plastídeos. A professora, quem tem plastídio? Só as células vegetais. Mas existem diferentes plastídeos. Nós temos o leucoplastos e temos cromoplastos e ainda cloroplastos. Nossa, que diferente! Leucoplastos são divididos ainda em outros grupos, gente. Olha que coisa. Por exemplo, leucoplastos são os plastos ou plastídeos incolores. Então, ele pode ser oleoplasto. Nesse caso, ele vai armazenar o quê? Muito bem, óleo. Ele pode ser proteoplastos. Nesse caso, ele armazena proteína. E ele pode ser amiloplastos. Então, nesse caso, ele armazena amido. Tá. Os cromoplastos são os plastídeos com pigmentos, com cores. Vermelho, amarelo, alaranjado. Então, você vai encontrar os cromoplastos, por exemplo, na beterraba, vai encontrar na raiz, no caso vai encontrar na cenoura, por exemplo, né? Já os cloroplastos você encontra em caules jovens e em folhas. E qual é a função dos cloroplastos? Fazer a fotossíntese, por exemplo. Próximo slide. E aí, então, vocês têm imagem de cloroplastos, leucoplastos e cromoplastos. Os cloroplastos também têm material genético próprio, ele também não depende do núcleo para reproduzir, porque ele tem seu DNA próprio, tá? Ele também é preenchido de soluções. E do lado vocês têm uma imagem que mostra os cloroplastos espalhados dentro da célula, na folha. E os leucoplastos embaixo, por exemplo, ele está contido, como ele é um plasto incolor, um plastídeo incolor, ele pode armazenar amido em raízes e sementes, óleo também em raízes e semente ou proteínas, tá? E os cromoplastos têm essa cor, laranjada, amarelo, vermelho, então, de acordo com o tipo de vegetal onde você vai encontrar. E aí nós temos a célula eucarionte vegetal, para resumir. Então, ela tem complexo de Golgi, mitocôndria, ela tem cloroplastos, núcleo, possui retículo endoplasmático granuloso. Próximo slide. Aí nós temos a célula eucarionte, só que animal. Vocês verão que ela não tem cloroplasto. Observe, então ela tem mitocôndria, ela tem citoplasma, como a outra também tem, ela tem os lisossomos, núcleo, ribossomos, retículo endoplasmático granuloso, ou rugoso, tanto faz, e o liso, certo? Então, ela não tem o cloroplasto. E os vacúolos você nem visualiza ali, porque eles são pequenos, mas a outra não, certo? Mas ela tem complexo de Golgi. Então, a diferença entre elas relacionadas às organelas é que a vegetal possui cloroplasto e essa não. Grandes vacúolos, a vegetal tem, e essa tem pequenos vacúolos. Tudo bem? E aí nós temos uma estrutura que difere a célula vegetal do animal. Então, a célula vegetal, ela tem essa estrutura chamada de parede celular. E a função da parede celular é proteger a célula.
dá resistência à célula, tá? Mas ela é pouco flexível, mas ela tem flexibilidade. E aí nós temos plastos e vacúolos. Então, vamos lembrar, nós temos a parede celular, que o vegetal possui, nós temos os plastos ou plastídeos, que eu disse a vocês da classificação deles, e os vacúolos, certo? Então, tem essas estruturas, é uma célula vegetal. E agora nós temos esse resumão mostrando estruturas e funções, certo? Então, parede celular, proteção e suporte para a célula. O núcleo, ela comanda tudo que acontece, ele comanda tudo que acontece na célula. Ribossomos, sintetiza a proteína, né? Cloroplastos, fotossíntese, ele é responsável pela fotossíntese, por produzir, por exemplo, gás oxigênio para todos os seres vivos. Mitocôndria faz a respiração celular, produz energia. Retículo endoplasmático, ele sintetiza substâncias. Se ele for o liso, sintetiza lipídios e carboidratos. Se ele for o rugoso ou granuloso, sintetiza proteínas. E aí, complexo de Golgi, que faz secreção de enzimas de outras moléculas, mas lembre-se, para ele fazer esse processo, ele modifica quimicamente, embala e envia, certo? E envia para quem? Para os lisossomos, tá? Que são responsáveis pela digestão, né? Porque ele contém enzimas. E os vacúolos? E os vacúolos, na célula animal, é muito pequenininho, na célula vegetal é maior. E a função é armazenamento de substâncias. Bom, foi isso. Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima.